Um outro assunto que repercutiu muito durante essa semana em específico foi a questão da adultização das crianças. Uma série de postagens nas redes sociais tem falado a respeito desse tema depois de uma denúncia feita por um influencer, youtuber, o Felca, a prisão depois do Ítalo, o outro influencer que é denunciado como alguém que estaria praticando esse tipo de adultização. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Marcelo Crespo, que é professor e coordenador dos cursos de Direito da ESPM e especialista em Direito Digital. Professor, um prazer, uma honra enorme te receber aqui na Jovem Pan para falar desse tema tão atual e de tanta repercussão. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, fico muito feliz de poder falar aqui com a audiência da Jovem Pan e a honra é toda minha. Professor, explica pra gente esse novo termo, né? Esse termo da adultização. O que significa essa adultização no final das contas? Porque há muitos que têm como um sinônimo de exploração, outros de abuso. Faz aí a diferença conceitual do que seria essa adultização. Vamos lá, em termos jurídicos, no Brasil não existe o conceito de adultização. Se trata muito mais de uma expressão cultural para dizer de um tratamento a crianças e adolescentes mais compatível com a idade adulta do que a própria das crianças e adolescentes. Então não existe na lei brasileira a expressão adultização. Isso, justamente por isso, há uma certa dificuldade de compreensão do que isso pode significar. Nesse caso específico que a gente está tratando, né, a denúncia do Felca contra o Ítalo Santos, diz respeito a muitas coisas, porque também ainda não está absolutamente definido e clara todas as condutas praticadas pelo Ítalo, não é? Então, a adultização, no caso do Ítalo, pode servir como um tratamento inadequado para crianças e adolescentes no que diz respeito a uma exploração profissional, mas pode dizer também respeito à exploração sexual, como inclusive outros tipos de abusos. Neste caso específico, como as coisas ainda não estão bem delimitadas, estão ainda em fase de investigação, fica muito difícil dizer exatamente quais são elas, mas há graves indícios aí, ou fortes indícios, de que há uma exploração inadequada da imagem dessas crianças e adolescentes. Porque tudo que uma criança e adolescente precisa, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, é que eles sejam tratados no seu melhor interesse. Ou seja, toda e qualquer atividade praticada com menores, ou junto com eles, ou explorando a sua imagem, precisa trazer benefícios imediatos, inequívocos para a criança e o adolescente, e não para os adultos que com eles se relacionam. Professor, o senhor também é especialista em direito digital e as denúncias são feitas a partir de uma investigação que foi feita pelo youtuber ali, né? Justamente em posts em redes sociais, em comentários, enfim, em vídeos postados. A nossa plataforma, as nossas plataformas hoje permitem esse tipo de conduta? O que precisa ser feito para que isso seja evitado, como prevenção? É a regulamentação que está em discussão no Congresso Nacional? A decisão do STF recentemente a respeito do Marco Civil resolve essa questão? Explica pra gente. Essa é a grande questão que a gente tem aqui para debater, porque, veja, se nós formos observar pura e simplesmente os algoritmos que governam as nossas redes sociais, eles acabam permitindo que esse tipo de conteúdo chegue a milhões de pessoas. E são conteúdos que, eventualmente, são, de fato, inadequados e não deveriam chegar. Quem é que pode bloquear, quem é que pode proibir que esses conteúdos cheguem? Até então, antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o que nós tínhamos era a regra de que as plataformas elas não têm uma responsabilidade direta e objetiva por um conteúdo publicado por um terceiro. No caso, o Ítalo Santos, vamos dizer assim, seria ele o responsável por essas publicações e caberia, eventualmente, à Justiça, os órgãos de persecução penal, o Ministério Público, buscarem junto a ele a responsabilização e não junto às plataformas. Com a reforma
do artigo 19, na interpretação do Supremo, isso ficou um pouco mais aberto, porque entende-se que há condutas que devem ser repudiadas pelas plataformas sob pena de responderem às corporações. Como isso ainda é recente e a gente ainda não teve nenhum caso debatido no judiciário depois da decisão do Supremo, fica difícil dizer o quanto esse caso específico pode ser atingido pela decisão do Supremo. No entanto, é um caso um pouco mais fácil do que outros em que a gente poderia discutir, eventualmente, liberdade de expressão ou de opinião, porque aqui há imagens de menores. E a legislação brasileira, como eu disse há pouco, ela é específica em tratar que tudo o que se faz com crianças e adolescentes deve ser feito na busca do seu melhor interesse. Então, no caso do Ítalo, fica mais evidente a situação que não há o melhor interesse de crianças na medida em que você transmite imagens delas com roupas de adultos, fazendo uso de fumígenos, né? Então cigarros, vapes, danças sexuais, sexualizadas, isso claramente não atende o melhor interesse das crianças. O que não necessariamente quer dizer que essas condutas que eu acabei de narrar sejam criminosas. A gente precisa ter a cautela de entender tudo aquilo que acontecia naquela mansão do Ítalo para poder dizer, eventualmente, se havia um abuso sexual com menores, se havia outros tipos de abuso, né? Agora, há uma proposta, há uma ampla noticiação, né? A gente tem uma ampla notícia de que o Poder Executivo, por meio do governo federal, vai propor uma regulamentação das redes sociais, especialmente com foco em crianças e adolescentes. É possível que isso venha, precisamos aguardar essa minuta para poder criticá-la, para poder comentar em cima dela, mas de fato precisamos de algumas regulamentações específicas no Brasil, porque não há, por exemplo, uma regra detalhada sobre o trabalho de pequenos influencers, né, desses coaches mirins, influencers mirins, de como o produto arrecadado, o dinheiro arrecadado dessas atividades deve ser distribuído, se isso fica com os pais, com os tutores. Existe legislação, por exemplo, em alguns estados nos Estados Unidos, como é o caso de Illinois, acontece isso em um ou outro país da União Europeia, em que há a obrigação de se constituir um fundo e que parte desses recursos sejam lá transferidos, desculpem, para que a gestão seja garantida que vai haver um proveito ao menor. Então, precisamos acompanhar para poder dizer os próximos passos. Professor, eu vou chamar para a nossa conversa o Rodolfo Maris, nosso analista do Fast News de hoje. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Rodolfo. Doutor, boa tarde. Bem-vindo ao Fast News. Olha só, nós estamos falando aqui da adultização, né? Essa palavra que ganhou grande repercussão aí no Brasil. Mas nós estamos esquecendo da questão da erotização. E a gente está falando também simplesmente das denúncias que são feitas e desses vídeos. Mas e a responsabilidade dos pais? Como é que a lei vê a responsabilidade ou a ausência da responsabilidade dos pais? Bom, evidentemente, ótima pergunta. Evidentemente, os primeiros responsáveis pelas crianças e adolescentes são os próprios pais, que são os diretos responsáveis, os pais e as mães. Então, o fato de pais e mães permitirem isso pode implicar num médio prazo que eles venham a perder a guarda dessas crianças, eventualmente, né, desses adolescentes. Isso pode ser questionado, entendendo que eles não estão promovendo o melhor interesse das crianças. Você entregar crianças e adolescentes para viverem numa casa de terceiro e que lá eles são filmados, participam de atividades comerciais sem um regramento ético, sem um regramento moral, sem uma clareza em quanto essas crianças e adolescentes podem receber financeiramente em troco disso, e o problema não é só financeiro, como eu disse, é claro que o pai e a mãe são os primeiros responsáveis, né? Então, eles eventualmente vão ser incluídos nessas apurações. É que como tudo explorou, o caso saiu, né? A exploração midiática do caso é a partir do Ítalo, certamente isso vai ser olhado pelo Ministério Público para poder eventualmente responsabilizar os pais e as mães dessas crianças. E aí, te peço ajuda para a gente poder continuar na segunda parte da sua pergunta, que eu já me perdi aqui.
Não, a questão da responsabilização é erotização, né? Mas aqui eu já quero emendar minha pergunta, se o senhor me permite, por favor. Veio a notícia de que ela foi emancipada, a menina Camilinha, que repercutiu também no vídeo do Ítalo Santos, ela havia sido emancipada com 12 anos e gerou um debate jurídico sobre quando a criança é emancipada, com 12 anos, uma criança emancipada, ela pode fazer o que ela quiser, tirando a responsabilidade dos pais, ou os pais continuam responsáveis por ela de alguma forma? Não existe uma isenção total de responsabilidade do cuidado de crianças e adolescentes, ainda que haja uma emancipação, né? Então, a emancipação, e aí eu não tive acesso à documentação que pode demonstrar que essa menina foi de fato emancipada, a gente precisa ver se isso é verdade, se houve, né? Se não é só de ouvir falar, de ouvir dizer, mas isso não elimina a necessidade de se tratar crianças e adolescentes em condições que não sejam degradantes. Na verdade, isso vale para toda e qualquer pessoa. Então, mesmo que seja um adulto, a degradação ela precisa ser observada com uma cautela. Com criança e adolescente, ainda que emancipado, isso não exime a responsabilidade de cuidarmos delas, né? A emancipação, ela diz muito mais respeito a você poder fazer algumas coisas, alguns atos da vida civil adulta, independente do pai e da mãe. Então, eventualmente, você emancipa uma criança ou um adolescente para que possam casar, constituir um negócio, mas não para ter uma carta branca em que elas possam ser erotizadas e adultizadas num contexto de exploração até sexual. Até porque, salvo engano, a emancipação no Brasil, pelo Código Civil, seria a partir dos 16 anos, salvo engano. Isso mesmo. Alguma exceção em relação a casamento, algo assim, né, professor? Mas olha só, queria agradecer demais o professor Marcelo Crespo, professor e coordenador do curso de Direito da ESPM aqui em São Paulo e especialista em Direito Digital, nos ajudou a entender muito bem o assunto dessa semana aí, a adultização, como é que a lei trata essa questão, os conceitos todos envolvidos. Sempre um prazer te receber, portas sempre abertas aqui na Jovem Pan, professor Marcelo Crespo. Eu que agradeço, volto numa próxima convite. Um abraço. Até mais.